Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Salmo 46, o verso 1 e o verso 2. Seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe no decorrer desse dia. Estamos felizes porque mais um dia o Senhor nos dá como presente para que nós possamos viver para nós e em especial para Ele também. E queremos nessa manhã, como expressão da gratidão do nosso coração, a primeira atitude que nós fazemos é sermos adoradores, é termos um encontro com o nosso Criador, o nosso Salvador. E nos voltamos para Ele com palavras de gratidão e através do estudo da Sua palavra. O salmista Davi, no Salmo 46, ele diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente nos momentos das tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. O salmista estava dizendo: olha, você tem problemas, você tem tribulação no dia de hoje, confie no Senhor, creia no seu Criador, Ele é soberano, Ele vai estar ao teu lado, Ele vai te proteger, Ele vai te amparar, Ele vai ser um auxílio presente nesse momento ao teu lado. Portanto, nós não podemos temer. É um dia para que nós nos levantemos pela fé no Senhor e sigamos esse dia com vitória. Nós temos estudado o livro de Hebreus e nessa manhã quero convidar você, mais uma vez, como temos feito de outras vezes, abrirmos a nossa Bíblia agora no capítulo 12, o verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É necessário entender o livro de Hebreus, estudando ele em algum momento, tendo um vislumbre do todo. Por exemplo, ontem nós estudamos e vimos que o autor do livro de Hebreus se preocupou em mostrar as qualidades e virtudes que aqueles homens viveram e a maneira e os métodos pelos quais conseguiram viver pela fé. Vida de obediência, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de entrega pessoal. Isso, de fato, de fidelidade a Deus, foi imputado como justiça para aqueles homens. Capítulo 12 agora, que nós estamos estudando nessa manhã, nós estamos analisando, você pode ver, o versículo 1 começa falando, portanto. É como se os dois últimos versículos do capítulo 11 não tivessem concluído, e agora o autor está dizendo, bom, no capítulo 12, o primeiro verso, eu vou mostrar para vocês como é que também vocês precisam viver, para alcançarem, porque eles viveram nessa terra, embora tivessem vivido pela fé, eles almejaram receber essa terra prometida, mas não conseguiram. Mas a geração futura, aqueles que irão tomar a bandeira do rei Emanuel, precisam continuar fazendo e agindo da mesma forma como os nossos pais da fé viveram no passado, para que no presente vocês possam levar o legado que eles deixaram, para que a nova geração pegue o legado de vocês e também recebam a salvação em Jesus Cristo. E ele então começa aqui agora a descrever a maneira como nós devemos viver. Ele fala, bom, vocês vivem rodeados de tão grande de nuvens de testemunhas, anjos, o céu, o nosso Deus, os outros mundos que não caíram, que o pecado não conseguiu alcançar o coração desses seres criados por Deus, estão a torcer por nós, estão a olhar para a nossa vida. E nós também precisamos ter a concepção de que essas pessoas, esses seres estão olhando, mas no mundo em que nós vivemos, no país, na cidade, no bairro, no prédio, na casa onde nós estamos, nós temos um número enorme de pessoas que têm olhado para nós e têm esperado que como cristãos nós possamos viver como Deus sonha que nós possamos viver. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. A nossa vida representa o nosso Salvador,
As nossas palavras falam as palavras de Jesus Cristo. A nossa maneira de nos vestir, o que nós nos alimentamos, a maneira como nós nos relacionamos com outras pessoas, elas esperam que a nossa vida seja um reflexo do caráter e da pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos apenas pregar e colocar a Bíblia embaixo do braço, mas a nossa vida de fato precisa representar e demonstrar quem tem o senhorio por completo do nosso coração. Por isso, amigo, que tenho convidado a você, é através da palavra do Senhor, é através de uma vida de comunhão, é através de uma renúncia diária, e através de uma busca constante de Deus, é que nós conseguimos viver dessa forma. Capítulo 12, a última parte do verso 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor agora, ele associa a vida do cristão com a vida de um atleta de Atenas. Um atleta, ele renunciava a tudo para poder alcançar uma coroa que durava pouco tempo, para alcançar a glória. E ele fala, o atleta, ele vivia a cuidar da sua alimentação, o atleta dormia cedo para ter energia para treinar no outro dia, o atleta bebia água suficiente para que seu corpo pudesse estar hidratado. O atleta, quando começava a corrida, ele sabia perfeitamente o ritmo que ele deveria começar a corrida, o meio da corrida, qual era a cadência dessa corrida e como é que ele deveria terminar essa corrida. E ele tem toda uma estratégia para conseguir chegar na frente e alcançar a vitória. E aqui o autor está dizendo, vocês precisam ser perseverantes como um atleta. Vocês precisam, mesmo que passem por lutas, mesmo que passem por dificuldades, mesmo que passem por tribulações, vocês precisam viver uma vida perseverante. Creio que o autor do livro de Hebreus se lembrava das palavras de Jesus um dia quando disse aos discípulos, nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós olhamos para a vida do patriarca Jó, nós podemos ver perfeitamente quão difícil foi a vida do patriarca Jó. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, a sua própria esposa se volta para ele e fala, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó, no final da sua vida, após ter recebido e restituído tudo que ele tinha perdido, Deus lhe restitui e Jó fala, eu apenas lhe conhecia de falar, mas agora os meus olhos se veem. Jó sabia que perfeitamente pela fé ele contemplava a face do seu Salvador, ele sabia que existia um Deus poderoso, misericordioso, um Deus de amor que é presente em todo momento da nossa vida. Agora, é claro, o autor do livro de Hebreus deixa bem claro para nós o que nós temos que fazer nos dias em que nós estamos vivendo, é viver o que ele explicou que deve ser vivido, como os nossos heróis na fé que está no capítulo 11 viver, uma vida de obediência, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de entrega diária, uma vida de amor para com a palavra do Senhor. Isso, consequentemente, nos dará base para que nós possamos viver uma vida vitoriosa. Eu quero, nesse momento, mencionar para você uma atleta suíça chamada Gabriele Anderson. Ela, em 1984, ela se escalou para correr na Olimpíada de 1984. Começou a corrida como todos os outros atletas começaram, entusiasmados, fortes, cheios de energia, mas ela então no percurso começou a se sentir cansada, começou a se sentir cãibras, as pernas doíam, faltava o ar suficiente como ela tinha começado, começou a sentir náuseas, a tonturas, as energias estavam acabando. Paramédicos, quando viram a reação física de Gabriele, tentaram lhe auxiliar, mas ela recusou porque ela sabia que se os paramédicos lhe auxiliassem, ela estaria desclassificada. Gabriele Anderson, ela conseguiu cruzar a linha de chegada 20 minutos após o último corredor, mas ela conseguiu chegar. Foi perseverante, insistiu até o final, não desanimou no meio do caminho.
mesmo sofrendo lutas, dores, sofrimento, mas foi perseverante. O autor do livro de Hebreus está dizendo para nós, olha, vocês como cristãos precisam ser perseverantes. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Cristo venceu e Ele dará força para que vocês possam vencer. Passarão por dificuldades, serão perseguidos, serão rejeitados, serão discriminados, mas vocês não podem desanimar. Precisam viver uma vida de perseverança no Senhor. Vivendo dessa forma, vocês irão alcançar a vitória. Não importa se irão ser o primeiro a chegar, mas o importante é cruzar a linha de chegada. Cruzem a linha de chegada e vocês irão receber a coroa da vida eterna. O autor continua falando que é necessário viver uma vida de entrega a Deus, uma vida santificada. O livro de Hebreus, capítulo 3, o verso 15 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É necessário a cada dia permitir que o Espírito Santo molde a nossa vida, fortaleça a nossa caminhada. Ellen White diz que só é possível vencer o pecado através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. É a razão que em dado momento nós nos deparamos com uma igreja tão frágil, porque pouco nós estamos abertos a ouvir o Espírito Santo a falar conosco. Quão pouco nós estamos abertos a desenvolver um relacionamento com Ele. Os nossos corações estão mais conectados com essa terra, com esse mundo, com os nossos afazeres, do que com o céu. Eu quero desafiar você nessa manhã a montar uma agenda onde a sua agenda se caracterize para um atleta que está se preparando para receber a salvação. Inserir na sua agenda diária oração, estudo da Bíblia, meditação, cantar hinos, ouvir a palavra de Deus, refletir no Senhor, olhar para o seu semelhante com o olhar de Jesus Cristo, testemunhar de Jesus Cristo fazendo isso. Eu tenho certeza que nós estamos incluindo na nossa agenda uma agenda de atletas que estão se preparando para viver com o Senhor por toda a eternidade. Se é o teu desejo nessa manhã viver dessa forma, quero convidar você a fechar os seus olhos para que nós possamos orar ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, nessa manhã, Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos. Nós pedimos perdão por os momentos que nós deixamos de viver uma vida de fidelidade. Mas nesse momento nós estamos aqui para dizer ao Senhor que nós queremos Te amar cada vez mais, fazer e viver as Tuas verdades. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você Ele levante o seu rosto e te conceda paz em nome de Jesus.